Não posso perder essa promoção, não posso perder. Peraí, cadê o código? O código do cartão. Tá aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos que podem ajudar a explicar a seguinte questão. Por que que tantas pessoas com TDAH costumam ter problemas tão sérios em sua vida financeira? E se você não tem TDAH ou acha que não tem, fica aqui comigo nesse vídeo porque algum desses motivos pode ter a ver com problemas que você esteja passando nesse momento. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas publicações e ficar por dentro desses conteúdos. Para quem já me acompanha há pelo menos algum tempo, deve estar achando um pouco estranho esse cenário aqui. De fato, eu não estou no meu cenário original, estou fora da minha cidade. Estou em viagem, passando pela belíssima capital do Brasil, a cidade de Brasília. Pois bem, esse assunto ele é muito importante, porque se existe um consenso é que a vida financeira ela interfere diretamente na saúde mental, especialmente quando os recursos se tornam insuficientes para necessidades básicas ou um nível de endividamento, outros estressores envolvendo a vida financeira realmente afetam muito os indivíduos. E aqui, quando a gente fala do TDAH, esse é um ponto muito caro, é um tema muito importante, porque é verdadeiro que a maioria, ou boa parte das pessoas com TDAH, em algum momento da vida vão passar por dificuldades financeiras. E a própria natureza, a dinâmica desse transtorno ajuda a explicar um pouco isso, as suas características, mas nesse vídeo eu vou destacar 5 motivos que estão relacionados ao TDAH, mas que podem acometer pessoas também sem TDAH, que ajudam bastante a explicar essas dificuldades financeiras. Então vamos ao primeiro motivo, hiperfoco. Esse é um termo que a gente vai escutar muito quando estamos falando de autismo, mas também cabe muito no TDAH. É importante pelo menos a gente ter um conceito básico do que é hiperfoco, essa palavra é usada para diferentes definições, mas hiperfoco aqui tem a ver com um determinado interesse, um interesse intenso num determinado tema, num determinado objeto, num determinado assunto, né, que acaba captando muita energia e atenção desse indivíduo. Os mecanismos pelos quais o hiperfoco acontece no autismo, no TDAH, podem ser um pouco diferentes, mas aqui no TDAH, o hiperfoco tem muito a ver com uma busca muito intensa de prazer, da dopamina, né? A gente fala muito de dopamina no TDAH, mas é realmente assim, dentro da zona do interesse do indivíduo, você realmente faz um foco muito excessivo. E aí qual é o problema? O nosso dia só tem 24 horas, então se eu invisto uma energia muito intensa, de forma muito aguda, muito repentina num determinado interesse, eu realmente posso gerar um certo desequilíbrio. E isso pode afetar diretamente a vida financeira, porque dentro do hiperfoco, do interesse do indivíduo em determinado assunto, em determinado tema, esse indivíduo ele tende a relativizar outras questões. De alguma forma, ele vai subestimar ou superestimar a importância daquele assunto de interesse dele. E isso pode ser alvo de um investimento financeiro um pouco, digamos, desproporcional ou inadequado. Então, para dar um exemplo bem ilustrativo, eu lembro de um jovem que ele tinha ele teve uma fase da vida dele que ele tinha um hiperfoco por livros, né? Por livros dentro de determinados assuntos que ele gostava, e especialmente livros físicos, né? Ele gostava muito da coisa do folhear e tal. E aí ele começou a comprar muito livro, né? Comprar muito livro, porque ele achava que ele tinha que estudar aquilo, que ele tinha que ler aqueles assuntos. E ele fez uma verdadeira coleção de livros em casa. Ele não chegava a ler nem 10% dos livros que ele comprou. Mas antes mesmo de ele acabar um determinado livro, ele já estava pesquisando outro e comprava mais livro. E ele teve muitos problemas financeiros, que tinha uma renda limitada. E aquele gasto que ele teve, o orçamento que ele destinou à compra de livros foi absolutamente inadequado dentro da realidade orçamentária que ele tinha naquele momento. E agora eu vou te mostrar o segundo motivo. Impulsividade. A impulsividade pode ser uma marca de algumas pessoas com TDAH, especialmente o TDAH em que predominam sintomas de hiperatividade e impulsividade. Como eu sempre comento aqui, o TDAH a gente tem 2 grandes dimensões. O indivíduo ele pode ter um TDAH mais de predominância de sintomas de desatenção, dos problemas de foco, de organização, e pode ter mais um TDAH de predominância dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. E pode ter um misto dessa mistura dessas 2 dimensões. Então, quanto mais predominância dos sintomas de hiperatividade e impulsividade, mais essa impulsividade vai ser uma marca deste indivíduo.
E aqui nós temos uma característica do TDAH que pode ser bastante grave, porque a impulsividade ela pode se manifestar em diferentes áreas da vida. A vida financeira é uma delas. Mas se manifestando na vida financeira, ela pode levar a grandes problemas na vida desse indivíduo. Não à toa, por exemplo, a gente sabe que as taxas de suicídio elas aumentam bastante em pessoas que estão passando por problemas financeiros, especialmente problemas financeiros agudos, né? Quando a gente vai analisar até ciclos econômicos de uns países nas economias, em épocas de recessão, né, de graves recessões, você tem realmente uma piora, uma deterioração muito mais aguda das condições de saúde mental da média das pessoas. Então aqui a impulsividade pode se manifestar na forma de compras compulsivas, né? Eu estava falando, eu comentei sobre o hiperfoco, de você ter dentro daquele foco, daquele assunto de interesse, você fazer muitas compras, mas aqui eu posso ter algo mais amplo, né? Um indivíduo que é impulsivo, ele pode fazer endividamentos absurdos. Eu lembro aqui de uma jovem mulher que ela, com uma renda média de 6 mil reais por mês, ela chegou a ter uma dívida de mais de 100 mil reais. E aqui eu não falo de dívidas, digamos, estruturais de longo prazo, como um imóvel, por exemplo, que você compra financiado, mas assim, cartão de crédito, né? Financiamento, empréstimo pessoal, assim, um verdadeiro caos. Essa pessoa acabou se envolvendo na vida dela, inclusive acabou desenvolvendo uma depressão grave em função da dificuldade de honrar com esses endividamentos, né? Com ideação suicida, etc. E aí o diagnóstico TDAH ele veio inclusive depois, né? Quando foi feito todo o apanhado desse histórico de vida dela e se viu que a impulsividade era uma das marcas que estavam presentes desde muito cedo na vida dessa pessoa. Um terceiro motivo é esse aqui: dificuldades em monitorar o seu próprio orçamento. Vejam, aqui um pressuposto importante um indivíduo ou uma família existe uma dinâmica, pensando na vida financeira do indivíduo ou de uma família, a gente pode comparar com a dinâmica financeira de uma empresa, e precisa ser assim para que as coisas funcionem. Uma empresa ela tem um fluxo de caixa, ela precisa ter um bom planejamento financeiro, né? Uma empresa ela precisa ter a consciência dos gastos e das receitas dela. Então isso são questões básicas de organização para qualquer empresa, e quem é empresário ou já foi, seja pequeno, seja grande, sabe muito bem o que eu estou falando. E quando eu penso no orçamento de uma pessoa física ou de uma família, precisa seguir alguns princípios semelhantes, né? E muitas pessoas ignoram isso absurdamente, né? Muitas pessoas não têm nenhum tipo de sistema de gerenciamento ou de acompanhamento do seu orçamento. No TDAH isso é muito crítico, e as pessoas com TDAH elas tendem a ter muito mais dificuldade em adotar um bom sistema de gerenciamento financeiro. E existem vários motivos para explicar porque as pessoas com TDAH têm esse tipo de dificuldade, né? Porque você criar um sistema de gerenciamento financeiro requer disciplina, que esse é um problema em muitas pessoas com TDAH, requer você realmente assim, se dedicar um pouquinho às chamadas tarefas analíticas, né? Que podem ser muito enfadonhas ou muito entediantes para as pessoas com TDAH. Então, assim, esse tipo de atividade costuma ser não bem quisto, não bem desejado por essas pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo interessante de um caso real. Esse é um paciente que eu acompanho até hoje, né? Um homem na faixa de seus 40 anos e que tinha todo um histórico de muitas dificuldades financeiras, endividamentos, e tinha uma renda até interessante, não se justificava o nível de dificuldade financeira que ele tinha. E quando fizemos uma checagem mais profunda, a gente viu que uma falha básica que essa pessoa estava cometendo é realmente não ter nenhum tipo de controle. E quando ele passou a aprender a criar um sistema de gerenciamento para ter esse controle financeiro, ele ficou absolutamente surpreso quando ele viu o nível de desperdício que ele tinha, até com questões, por exemplo, né, dentro de um bom sistema de gerenciamento financeiro, por exemplo, você usar um aplicativo ou uma planilha, né, o que significa sistema de gerenciamento financeiro? É você realmente ter um registro dinâmico das suas receitas e das suas despesas. E as suas despesas precisam ser agrupadas, né, para você conseguir entender aonde é que você está gastando mais, quais são os seus gastos fixos, seus gastos variáveis. Existem várias formas de fazer isso. Existem bons aplicativos que fazem isso. Pode ser até
que no futuro eu faça um tutorial sobre um dos aplicativos que eu mesmo uso. Existem planilhas que podem fazer isso, mas o fato é que dentro de uma rotina de gerenciamento financeiro, você precisa fazer uma boa conferência do seu extrato bancário e do seu extrato de cartão de crédito. E aí, esse indivíduo, quando ele passou a fazer isso, ele se surpreendeu, por exemplo, que ele pagava, por exemplo, assinaturas, pagava taxas bancárias, que ele não tinha a menor consciência de que elas existiam, né? E aí, dentro de um planejamento, ele pode realmente decidir de forma consciente o que é que ele quer gastar, o que ele acha que vale a pena investir ou gastar de uma determinada taxa, de um determinado custo. Ainda dentro desse tópico, vale a pena fazer um destaque que um grande vilão para as pessoas com TDAH se chama cartão de crédito. O fato é que cartão de crédito absolutamente é um dispositivo que não é feito para todo mundo. Não são todas as pessoas que têm um bom perfil para usar cartão de crédito. Principalmente porque o cartão de crédito ele dificulta muito esse processo de planejamento financeiro. Porque, como o nome diz, é um cartão de crédito, né? A empresa te oferece um crédito para você pagar no mês seguinte, na sua fatura. Isso dificulta bastante os processos de planejamento. Vale a pena, talvez, eu fazer um vídeo inteiro só explicando os mecanismos psicológicos de cartão de crédito, como é complexo esse tipo de situação. Quarto motivo. Contar com o dinheiro que ainda não existe. Aqui é interessante que envolve as dificuldades na gestão, digamos assim, na percepção de tempo e de planejamento das pessoas com TDAH. Aqui é o seguinte, é um dinheiro, isso é uma verdade muito maior para quem trabalha com renda variável, né? Quem tem uma profissão que a renda ela tem muita variação, por exemplo, advogados, né? Profissionais liberais de forma geral, até empresários também. E aí você tem o quê? Você tem, por exemplo, uma previsão de um determinado valor que você vai ter acesso, sei lá, no mês que vem, daqui a 3 meses, no ano que vem, né? Restituição de imposto de renda é uma coisa que acontece muito. E aí você começa a contar 100% de certeza com aquele valor e já começa a antecipar um gasto no presente com um valor que ainda vai vir no futuro. Isso realmente pode ser muito desastroso, né? Porque primeiro que assim, algum desses recursos eles não podem ser totalmente garantidos e aí você vai chegar lá na data que você achava que iria receber, esse recurso não vai existir. E também uma série de outras questões, por exemplo, restituição do imposto de renda, os bancos sempre oferecem, né, para os seus clientes, antecipe sua restituição, que absolutamente não é gratuito, você vai pagar juros ao sistema financeiro para ter essa antecipação desse dinheiro. Então é sempre muito problemático esse aspecto, é muito comum, eu já vi muito isso, né? Por exemplo, eu conheço uma família que decidia viagens, né? Viagens assim, caras, assim, que envolviam gastos enormes com dinheiro que ainda iria vir no futuro, assim, isso gerava um caos enorme dentro do planejamento orçamentário dessa família, né? Então, assim, esse é um ponto de muita atenção, porque dinheiro futuro, ele precisa, assim, só em raríssimas exceções, você pode, dentro de um bom planejamento, você pode, enfim, poder contar com eles, mas via de regra, dinheiro futuro realmente é para ser usado, né, ou entrar dentro de um planejamento quando esse dinheiro estiver disponível, né? Isso é algo muito importante para as famílias e para os indivíduos levarem em consideração. E um quinto motivo é baixa autoestima. Isso aqui é uma realidade, às vezes, desconhecida de muitas pessoas com TDAH, e que sim, o TDAH aumenta muito a possibilidade, por uma série de mecanismos do processo como o indivíduo vive a infância e a adolescência, de uma baixa autoestima, especialmente aqui, quando eu falo de vida financeira, a percepção de baixa autoeficácia, né? As pessoas com TDAH, diante das dificuldades que ela tem, especialmente quando não receberam um diagnóstico precoce, quando não receberam o suporte necessário, elas tendem a crescer, a desenvolverem ao longo da vida um sentimento, ideias, crenças de que elas não são capazes, de que elas não são boas o suficiente, de que elas não são eficazes naquilo que elas fazem. E gerir a própria vida financeira requer um senso de autoeficácia. Porque se você tem no seu mindset, nas suas crenças sobre você mesmo, de que você não é capaz, por exemplo, eu não sou capaz, eu escuto muito isso, né? Não, eu não consigo, eu não sou capaz de juntar dinheiro, não, eu nunca vou conseguir realizar tal sonho, eu não vou conseguir realizar tal meta, não, eu não consigo me organizar, eu não consigo gerenciar meu dinheiro, eu escuto muito isso das pessoas com TDAH. E aí quando você acredita realmente nisso, né? Isso é uma crença sobre você mesmo, isso é uma grande barreira para que você consiga, de fato, assumir o controle da sua vida financeira e da sua vida como um todo. É fundamental que pessoas com TDAH consigam conhecer, consigam ter consciência das suas crenças,
das crenças sobre si mesmas, né? A forma como essas crenças foram construídas lá na infância e adolescência. Porque conhecer essas crenças limitantes é o primeiro passo para ressignificá-las. E a ressignificação é fundamental para a redução de barreiras para uma vida realmente mais eficaz e mais feliz. E assim chegamos ao final deste vídeo em que eu te mostrei 5 motivos que explicam por que pessoas com TDAH costumam ter tantos problemas em sua vida financeira. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal e deixa aqui algum comentário, alguma dúvida sobre esse assunto que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.